Como é que tá, pessoal? Tudo bem? Hoje no nosso programa nós vamos falar sobre carboidrato. Vocês estão vendo o negócio aqui? Você está patrocinado agora pela Adidas? Não é bom. Tá pagando? Não pode. Tá pagando Não é o bom. programa? A doutora Cássia Duarte vai falar um pouquinho para você sobre essa principal fonte de energia no nosso organismo. Olá, meus amigos, tudo bem? É muito bom estar aqui com vocês novamente. Como a Átila já falou aqui, o carboidrato ele é a nossa principal fonte de energia. E a gente consegue modular a quantidade de carboidrato e o horário de acordo com a finalidade que a gente quer colocar para eles. Os carboidratos eles são divididos em simples ou complexos, de acordo com a velocidade que ele vai aumentar a glicose no meu sangue. E aí a gente consegue utilizar na hora mais apropriada para o objetivo que a gente deseja. Como que acontece então quando eu consumo o carboidrato? Quando eu como uma fonte de carboidrato, eu libero glicose no meu sangue. Essa glicose, através da insulina, ela vai ser encaminhada para os meus músculos e vai ser armazenada em forma de glicogênio muscular. É isso que vai me dar energia para quando eu vou para o treino, quando eu vou fazer uma luta, quando eu vou fazer uma corrida, uma maratona, enfim. É esse glicogênio muscular que vai me manter fazendo aquela atividade física. Só que quando a gente consome uma quantidade de carboidrato grande, além de eu estocar esse carboidrato em forma de glicogênio muscular, eu também acabo mandando ele para o meu fígado, porque o fígado ele precisa diminuir aquela quantidade de glicose que está acima do meu sangue. E o fígado ele acaba fazendo uma lipogênese, ou seja, ele transforma aquele carboidrato em excesso em gorduras. É por isso que nós engordamos quando comemos muito pão, macarrão, arroz, enfim. O carboidrato ele nos traz gordura, traz acúmulo de gordura e acaba sendo principalmente no nosso abdômen. Quando a gente come carboidrato, então nós vamos aumentar a glicose no nosso sangue, não é isso mesmo? Isso. E vamos também aumentar o glicogênio no nosso músculo. Sim, perfeito. Certo? Mas aí o nosso músculo ele vai encher até um certo ponto de glicogênio e vai parar de encher o músculo de glicogênio, que é o que nos dá a energia, certo? Sim, perfeito. E aí vai começar a mandar só a glicose para o nosso sangue, a partir do momento que o músculo estiver cheio. Isso, o músculo ele Certo? tem uma capacidade de acumular esse glicogênio, ele não consegue passar daquilo ali. Então chegou nessa capacidade máxima, aí o carboidrato começa a mandar apenas glicose para o sangue. E essa glicose para o sangue, quando ele começa a ficar elevado, em algum momento vai gerar gordura no nosso corpo. Exatamente, através de um metabolismo que o fígado faz, na tentativa exatamente de diminuir aquela quantidade de glicose que está no seu sangue. Diminuir o carboidrato é uma estratégia muito bacana que a gente faz para poder conseguir diminuir o percentual de gordura da pessoa. De fato, é eficaz, funciona, desde que seja uma coisa muito bem calculada, tá? Existem alguns protocolos, por exemplo, a dieta low carb, que a gente trabalha aproximadamente de 40 a 15% de carboidrato do meu consumo, né, de calorias diário. Existe a dieta cetogênica, que é abaixo já de 15% de carboidrato, mas você zerar o carboidrato não é saudável. Porque quando você zera o carboidrato, seu corpo ele é inteligente, ele precisa de energia de alguma forma. Ele não vai simplesmente deixar você se desligar ou morrer de uma hora para outra porque o seu carboidrato acabou. Então o fígado ele vai gerar corpos cetônicos, que são formas de combustível para o seu organismo. Só que esses corpos cetônicos eles são tóxicos para você. Então, ao invés de cortar, eu simplesmente vou reduzir, e se eu ficar então entre 15% e 40% da quantidade total de energia consumida naquele dia, já é uma dieta low carb e que eu já vou conseguir reduzir gordura por aí. Exatamente, você consegue reduzir a gordura, além de também conseguir manter os níveis de glicemia adequado. E acima de 40% seria uma alimentação tradicional, seria mais Exatamente, normal assim. tradicional. Lembrando que toda essa manipulação de carboidrato ela tem que ser individualizada, porque as pessoas ela têm horário de treino específico ou tipos de treino que demandam uma quantidade maior de carboidrato. E também a gente tem que ver se caso a pessoa ela tem uma questão com hipoglicemia, se ela seja diabética. Então isso tudo tem que ser manipulado através de um profissional adequado, orientado para te ajudar nisso. Com relação a essas fontes de carboidratos, por existirem os simples e os complexos, como que funciona essa questão porque o consumo dos carboidratos complexos, eles têm uma absorção mais lenta, Sim, não é isso mesmo? Exatamente. E as principais fontes aí seriam o arroz integral, o macarrão integral,
batata doce, pão integral, seriam estes, Isso, correto? porque eles têm maior teor de fibras, então eles liberam a glicose de forma mais lenta, mais gradual no seu organismo. E aqueles de absorção mais rápida, aí seria quais? Seriam os açúcares de uma maneira geral? Simples, exatamente. Né? Então tudo isso faz liberar uma glicose muito rápida no seu corpo, que pode ser utilizado em determinadas estratégias. Por exemplo, um maratonista que ele está correndo durante 6 horas. Então, de hora em hora, eu posso oferecer para ele um carboidrato simples para que ele tenha energia ali rapidamente no sangue disponível para continuar a prova. Mas no caso de emagrecimento, não é uma estratégia interessante. Aí faz sentido então, porque pensa bem, se uma pessoa come muito doce, come muito chocolate, o que está acontecendo então? Aumentando a glicose no sangue, não é isso mesmo? Isso. E essa glicose do sangue vai fazer o fígado gerar gordura e criar gordura. Para a pessoa ter uma energia para realizar uma atividade física, ela precisa também desses carboidratos simples, desse consumo, ali uma meia hora ou 1 hora antes dessa atividade física, é isso mesmo? Para ela conseguir executar. Isso. Esse consumo de carboidrato vai depender de acordo com a atividade que você vai executar. Se for uma musculação, por exemplo, é importante que eu tenha glicogênio muscular. E esse glicogênio muscular, ele foi oferecido aproximadamente 2, 3 horas antes da atividade. É quando você está enchendo o seu estoque de glicogênio muscular. Agora, quando eu estou falando de uma corrida, uma pessoa que dá um tiro de 100 metros, né? Ele não vai estar gastando ali o glicogênio muscular, ele vai estar gastando fosfocreatina como fonte de energia e também a glicose que vai estar circulante. Então, eu posso fazer o uso de uma dextrose ou de uma maltodextrina 30 minutos antes do treino. Tudo depende do tipo de atividade que você vai executar também. E aí nós temos aqui alguns suplementos, tem o Carbap, né, que seria interessante. Sim. A pessoa está ingerindo. O Carbap ele é bacana porque ele é um gel, então a forma de apresentação dele é simples da pessoa consumir, né? Ela pode estar fazendo, por exemplo, uma corrida e tomando, ela pode ser um ciclista e estar consumindo o Carbap, né? A gente tem ele na forma de carboidratos mesmo, que é a associação de uma maltodextrina com Maxwase, que já é um carboidrato, no caso Maxwase, de liberação mais lenta, mais gradual. A gente tem algumas formulações também que já contém a taurina e cafeína, então ela ajuda a te dar mais energia ainda durante a atividade física. A gente tem alguns suplementos em pó, por exemplo, a dextrose, que ela é um carboidrato de rápida absorção, então você consegue absorver ele 10 minutos antes da atividade, você toma, você já consegue absorver. E a maltodextrina, que ela tem uma absorção de aproximadamente 30 minutos. E temos ainda alguns outros tipos de carboidrato de liberação mais lenta, por exemplo, Maxwase ou Oximase ou a palatinose. Esses, no caso, eles têm uma liberação da glicose durante 2 horas, então eles não dão aquele pico de insulina no seu sangue, nem pico de glicose. Tô lembrando aqui que na época de faculdade a única coisa que eu tinha dinheiro para comprar era a maltodextrina, porque custa em torno de 10, 15 reais, então é bem interessante assim, o custo-benefício, porque meia horinha ali antes do treino, você pega, misturou ali na água, manda para dentro, já te dá uma energia a mais para a execução do treino. Que estamos falando de carboidratos, então para pessoas que têm diabetes, esse tipo de carboidrato de liberação rápida não é interessante. Então sempre que for fazer a utilização de alguma suplementação, procure um profissional adequado para poder te orientar e saber qual o melhor tipo de suplementação você pode tomar, tá bom? É isso aí, pessoal. Fiquem com Deus. Sigam-nos no Facebook, Instagram, canal do YouTube. Estamos aí na TV, canal livre também, canal 15.1. Não é isso mesmo, Max? É isso aí, pessoal. Abração. Fiquem com Deus. Abraço. Valeu. Tchau, tchau.